Nos próximos 30 minutos vão ficar com as imagens da 14ª edição da clássica Alvalade SAD Porto Covo, que ao longo dos anos tem atraído milhares de betetistas a esta pacata aldeia do concelho de Santiago do Cacém, fruto do excelente trabalho desenvolvido ao longo destes anos do BTT alvaladense. O raio da Alvalade SAD Porto Covo mantém-se com os mesmos princípios de há 14 anos atrás: percorrer 70 km do interior do Alentejo até ao litoral, para festejar o início do verão e desfrutar um dia de praia com as famílias. Mas pela primeira vez, em 14 anos, São Pedro não quis participar. O sucesso desta clássica deve-se a muitos fatores: percurso acessível a qualquer praticante de BTT, o preço do raid e o não haver tempos. Este ano houve mais um recorde de participantes, foram 2.300, mas muito mais não puderam participar por haver um limite de participações. Levantamento de dorsais sem problemas, mesmo com os 2.300 participantes a levantarem os seus dorsais no próprio dia. O que estava mesmo a estragar a festa era a chuva, que de vez em quando fazia a sua aparição, mas quando aparecia era com uma grande intensidade. Mas mesmo assim, não desmobilizou os participantes a não estarem nesta festa do BTT Nacional. It's been a long time, wondering why the summer smells like sand and wonder. Feels like it's gone inside of a place. Mais uma vez, a maior superfície comercial de Alvalade, o supermercado Petrocup, associou-se a este evento, oferecendo mais uma vez não só as suas instalações para a logística inicial, como também um mega pequeno almoço, que já é uma referência neste raid. Uma palavra de agradecimento a todos os funcionários do supermercado Petrocup, que debaixo desta intempérie foram incansáveis para que a mesa do pequeno almoço estivesse sempre sem falta de nada. Os momentos que antecedem à partida são indescritíveis, com centenas de famílias presentes. Em poucos eventos de BTT se vêem autocarros repletos de BTTistas com os seus familiares. Na clássica, são dezenas de autocarros a chegar a Alvalade. Valia quase tudo para se proteger neste dia. Na zona de partida, tudo a postos com os 2.300 participantes. Uma imagem que ficará na memória de todos os habitantes de Alvalade SAD. Momentos antes da partida, a chuva novamente a cair, mas não fez com que o ânimo dos participantes se desvanecesse. Às 9 horas em ponto foi dada a partida, com a chuva a não dar tréguas. So when we found them we could not make sense. Well, you said that we would still be friends.
But I'll admit that I was glad it was over. It was over. It was Para surpresa de muitos, a primeira parte do percurso foi totalmente nova. Percorreram-se 40 km de novos trilhos até à barragem de Campilhas, onde mais uma vez estava montada a mega zona de abastecimento. Primeiros quilómetros proporcionando médias elevadas para os que gostam de levar o BTT numa vertente mais competitiva. Para os que levam o BTT numa vertente de lazer, foram quilómetros sem complicações, proporcionando um desfrutar das paisagens envolventes. Destacamos os arrozais que ladeavam o percurso. Nestes primeiros quilómetros a imagem era de veras magnífica, pois o vasto pelotão de 2.300 participantes enchiam quilómetros de colorido. A chuva tinha dado tréguas, tendo o sol abrilhantado ainda mais estes trilhos. Há imagens que valem mais com que 1000 palavras. O grande inimigo nesta edição foi sem dúvida a lama, devido à chuva que caiu durante toda a noite do dia anterior, degradando um pouco os trilhos iniciais, onde muitos dos participantes tiveram problemas mecânicos mais à frente. Nesta edição do Alvalade Porto Covo, a meteorologia estava a ser madrasta. Teve-se de tudo: chuva, granizo, sol e muito vento. Na ida até Porto Covo, praticamente diferente. Quem beneficiaria foram os que fizeram o regresso a Alvalade. Os cerca de 600 participantes que fizeram Alvalade Porto Covo Alvalade. Percorreram 120 km, mas a segunda parte praticamente sempre com o vento favorável. O estado dos participantes já não era o melhor, com os rostos repletos de lama e corpos molhados, pois a chuva deu ar da sua graça em alguns momentos, mas todos felizes por participar neste que é, sem dúvida, um dos eventos de referência no nosso país. Primeira parte rolante, mas com paisagens de veras bonitas. O
vasto pelotão, após percorrer alguns quilómetros, deu forma a grupos que circulavam já com distâncias entre eles. A melhor opção era se encontrar um grupo que tivesse o mesmo nível de andamento para percorrer os quilómetros com mais facilidade. A diversidade de paisagens ao longo dos quilómetros é uma constante, sendo este raid rico nesse ponto. Com cerca de 40 km percorridos, chegava-se à mega zona de abastecimento da barragem de Campilhas, onde estavam as tão famosas sandes de carne assada, que fizeram as delícias de todos. Muito abril! Para o ano, 15ª. Cá estamos! Veras é uma zona de abastecimento fora do comum. A estrutura está num caminhão TIR que carrega milhares de sandes de carne assada, fruta e muitos líquidos. De veras impressionante.
Pena o tempo que se fazia sentir estragar um pouco a festa que é este raid. A festa um pouco estragada devido à meteorologia, mas não tinha tirado a alegria que nele participou. Na zona de abastecimento de Campilhas foram muitas as famílias que se deslocaram para verem os seus, levando de certo a pensarem que é que o BTT faz para que 2.300 participantes estejam a andar de bicicleta com um dia hostil como estava a ser este, estando todos cheios de lama e molhados dos pés à cabeça, mas com um sorriso de alegria. Isto é o BTT. Os que não tiveram descanso foram os mecânicos que estavam presentes nesta zona. Foram centenas de frascos de óleo gastos, não tinham mãos a medir. Pode filmar. E filmar a mim que é para depois meter lá no BTT TV, lá no site dos Cagas Volantes também. Exatamente, que é para saberem o que é que cá tive. Para saber o que é penar. Disseram que isto era só orelha e isto é só lama. A zona de abastecimento de Campilhas esteve repleta durante horas. Impressionante. Com a barragem de Campilhas já com pano de fundo, continuava-se viagem. Começava aqui o tradicional sobe e desce já conhecido em anteriores edições, mas recompensadas pelas paisagens envolventes.
Neste ano, alguns dos acompanhantes de participantes estavam em locais improváveis ao longo do percurso, com autênticos banquetes, coisa nunca vista em outros eventos, sendo o Alvalade Porto Covo até nisto diferente. Continuava-se por uma das zonas mais bonitas de todo o percurso. All this talk is getting me down. Nothing's making sense in my brain. I'm moving words across the terrain, trying hard to fix to the page. I'm wedded to the thought that we came, only to discover our names and blow up on a loving refrain and watch things drop down, and watch things drop down, and watch things drop down, and watch things drop down. All this talk is getting me down. Muitos dos participantes do Alvalade Porto Covo estavam incrédulos com o que iam vendo no desenrolar do trajeto. Words across the terrain, trying hard to fix to the page. I'm wedded to the thought that we came, only to discover our names and blow up one of loving refrain and watch things drop down, and watch things drop down, watch things drop down, watch things drop down, down with one. One day you might realize, but you might need to open your eyes. One day you might realize, but you might need to open your eyes. Tight, out, tight, work that, board, work that right, tight, left, tight, over, never, board, inside out, tight, left, tight, work the board, the tight, tight, up, tight, down. Estava-se já bem perto do Cercal do Alentejo, mas ainda faltava percorrer alguns quilómetros com paisagens magníficas. Após se recuperar na zona de abastecimento do Cercal do Alentejo, começavam os trilhos mais complicados do percurso. As maiores subidas fazendo com que muitos se desmontassem, pois já tinham perto de 60 km percorridos e as forças essas já eram poucas. Já com as zonas mais complicadas superadas, estava uma zona de assistência mecânica, onde muitos aproveitaram mais para descansar. Nas próximas imagens ficam com uma ideia do tempo que se fez sentir em muitas ocasiões durante o raid. Foi este o cenário que se fez sentir em muitos momentos do raid. Era descargas de granizo durante 5-10 minutos, dando lugar ao sol logo de seguida, mas durante aqueles 5-10 minutos era de veras difícil prosseguir. Após percorrer o Amazonas, estava-se já bem perto de Porto Covo,
Últimos quilómetros em estradões descobertos, este ano dificultado com o muito vento que se fazia sentir de frente. Someone else. Leave this mess and have a rest. Crappy space, crappy place. Emptiness is running myself. Someone else, someone else. No exit, final split. I'm ready to quit. You're on your own. Before leave it from and think it hurt. No exit, final split. Já com Porto Covo nas imagens, faltava uma das imagens de marca deste raid. A chegada a Porto Covo pelo Porto de Abrigo é outro dos momentos únicos deste raid. Atravessar o mar para se entrar em Porto Covo, num cenário único. Turn me on, turn me off. E o que dizer da última rampa até se entrar em Porto Covo? Crappy space, crappy place. Emptiness is running myself. Someone else, someone else. Leave this mess and have a rest. Crappy space, crappy place. Emptiness is running myself. Someone else, someone. Já se avistava a rua principal de Porto Covo e estava-se já bem perto do final para os 1700 participantes que ficaram em Porto Covo. I'm ready to quit. You're on your own. Before leave it from and think it hurt. No, E foram 600 que continuaram a viagem para Alvalade, percorrendo os 120 km. you're on your own. Before leave it from and think it hurt. No exit, final split. I'm ready to quit. Os que ficaram em Porto Covo descansavam do tremendo desgaste que tiveram este ano. Todos foram os heróis. Acabar este raid com as condições climatéricas com que se depararam. Muitos aproveitaram as massagens para recuperar mais rapidamente. No mesmo local estava montado um posto médico que teve algum serviço. Someone around, please. You ruined mine. It's been war, and you have lost. Rush to the Enquanto os 1700 participantes já iam desfrutando do merecido descanso, 600 continuavam a percorrer mais 50 km até Alvalade. happiness. Rush to the capsule. Activate the commands. Aos poucos iam chegando a Alvalade os participantes que escolheram fazer os 120 km. Os participantes que iam chegando a Alvalade chegavam com alegria por terem concretizado o seu objetivo.
Resta-nos felicitar a todos os que participaram nesta 14ª edição do Alvalade Porto Covo. Todos foram os heróis. Felicitar também o BTT Alvaladense por manter a clássica nestes moldes. A festa um pouco estragada devido à meteorologia, mas não tinha tirado a alegria que nele participou. Na zona de abastecimento de Campilhas foram muitas as famílias que se deslocaram para verem os seus, levando de certo a pensarem que é que o BTT faz para que 2.300 participantes estejam a andar de bicicleta com um dia hostil como estava a ser este, estando todos cheios de lama e molhados dos pés à cabeça, mas com um sorriso de alegria. Isto é o BTT. Os que não tiveram descanso foram os mecânicos que estavam presentes nesta zona. Foram centenas de frascos de óleo gastos, não tinham mãos a medir. Pode filmar. E filmar a mim que é para depois meter lá no BTT TV, lá no site dos Caga dos Volantes também. Exatamente, que é para saberem o que é que cá tive. Para saber o que é penar. Disseram que isto era só orelha, eu fiz só lama. A zona de abastecimento de Campilhas esteve repleta durante horas. Impressionante. Com a barragem de Campilhas já com pano de fundo, continuava-se viagem. Começava aqui o tradicional sobe e desce já conhecido em anteriores edições, mas recompensadas pelas paisagens envolventes.
Este ano, alguns dos acompanhantes de participantes estavam em locais improváveis ao longo do percurso, com autênticos banquetes, coisa nunca vista em outros eventos, sendo o Alvalade Porto Covo até nisto diferente. Continuava-se por uma das zonas mais bonitas de todo o percurso. All this talk is getting me down. Nothing's making sense in my brain. I'm moving words across the terrain, trying hard to fix to the page. I'm wedded to the thought that we came, only to discover our names and blow up on a loving refrain and watch things drop down and watch things drop down and watch things drop down and watch things drop down. All this talk is getting me down. Muitos dos participantes do Alvalade Porto Covo estavam incrédulos com o que iam vendo no desenrolar do trajeto. Words across the terrain, trying hard to fix to the page. I'm wedded to the thought that we came, only to discover our names and blow a point of loving refrain and watch things drop down 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 with one. One day you might realize, but you might need to open your eyes. One day you might realize, but you might need to open your eyes. That inside, outside, work that, forward, work that right side, left side, forward, forward, inside, outside, left side, work the blow, the time, up, time, down. Estava-se já bem perto do Cercal do Alentejo, mas ainda faltava percorrer alguns quilómetros com paisagens magníficas. Após se recuperar na zona de abastecimento do Cercal do Alentejo, começavam os trilhos mais complicados do percurso. As maiores subidas fazendo com que muitos se desmontassem, pois já tinham perto de 60 km percorridos e as forças essas já eram poucas. Já com as zonas mais complicadas superadas, estava uma zona de assistência mecânica, onde muitos aproveitaram mais para descansar. Nas próximas imagens ficam com uma ideia do tempo que se fez sentir em muitas ocasiões durante o raid. Foi este o cenário que se fez sentir em muitos momentos do raid. Era descargas de granizo durante 5-10 minutos, dando lugar ao sol logo de seguida, mas durante aqueles 5-10 minutos era de veras difícil prosseguir. Após percorrer o Amazonas, estava-se já bem perto de Porto Covo,
últimos quilómetros em estradões descobertos, este ano dificultado com o muito vento que se fazia sentir de frente. Já com Porto Covo nas imagens, faltava uma das imagens de marca deste raid. A chegada a Porto Covo pelo Porto de Abrigo é outro dos momentos únicos deste raid. Atravessar o mar para se entrar em Porto Covo, num cenário único. E o que dizer da última rampa até se entrar em Porto Covo? Já se avistava a rua principal de Porto Covo e estava-se já bem perto do final para os 1700 participantes que ficaram em Porto Covo. E foram 600 que continuaram a viagem para Alvalade, percorrendo os 120 km. Os que ficaram em Porto Covo descansavam do tremendo desgaste que tiveram este ano. Todos foram os heróis. Acabar este raid com as condições climatéricas com que se depararam. Muitos aproveitaram as massagens para recuperar mais rapidamente. No mesmo local estava montado um posto médico que teve algum serviço. Enquanto os 1700 participantes já iam desfrutando do merecido descanso, 600 continuavam a percorrer mais 50 km até Alvalade. Aos poucos iam chegando a Alvalade os participantes que escolheram fazer os 120 km. Os participantes que iam chegando ao Alvalade chegavam com alegria por terem concretizado o seu objetivo.
Resta-nos felicitar a todos os que participaram nesta 14ª edição do Alvalade Porto Covo. Todos foram os heróis. Felicitar também o BTT Alvaladense por manter a clássica nestes moldes.